Fala galera, bem-vindos ao Light Talk. Eu sou a Rafa. E eu sou o Pedro. E a gente está muito feliz de ter vocês aqui com a gente. E a gente tem bastante coisa para conversar, né, Rafa? Isso mesmo. A gente está muito empolgado de estar aqui com vocês de novo. De novo, Pedro. Você não leu o roteiro? E a galera que tá aqui pela primeira vez. Então, agora eu vou explicar, né? Ai, meu Deus. O Light Talk, gente, é um programa voltado para os jovens e ele trata de problemas ou situações do dia a dia dos jovens e nos ensina a lidar com essas situações de uma maneira bíblica. É isso aí. E esse é só mais um dos programas do Light, que é o Ministério de Jovens da nossa igreja, a Red. Isso mesmo. E ele é para todos os jovens que buscam ter um relacionamento crescente com Jesus. Nossa, Rafa, e conversando sobre isso, bate uma saudadezinha, né, dos nossos encontros presenciais, do PG presencial, do Light Up, do nosso acampamento que a gente teve esse ano, né? Ai, sim, nem me fale. Eu também morro de saudade, não vejo a hora. E se Deus quiser, logo tudo isso passa e a gente vai estar junto de novo. E também, Pedro, a gente não pode esquecer que teve muita coisa boa que aconteceu agora, né? É, verdade. Tem, por exemplo, os devocionais que acontecem lá no Insta, né? Sim, YouTube também, né? Ah, sim, o YouTube. A gente tem também o Light Music, a gente tem os encontros do PG, né, que são online. E tem a gente aqui, né? Tem a gente. Com certeza. É, Rafa, realmente, tem muita coisa legal e você tá certa. A gente vai voltar, se Deus quiser, a gente vai voltar logo, né? Mas Sim. eu falo pra você, eu fico com meu coração cheio de expectativas, né? Na moral. Sim, porque e é sobre isso mesmo que a gente vai falar hoje. Eu sei, eu li o roteiro, tô ligado. Nossa, beleza. Aí, enfim, Pedro. É sobre isso mesmo, gente, que a gente vai falar. É sobre expectativas. Os jovens hoje, eles realmente criam muita expectativa no dia a dia. Por um exemplo, eu tinha criado uma super expectativa. Esse ano eu tava planejando viajar com os amigos no fim do ano, eu tava super empolgada e veio tudo isso, corona e quarentena e o plano deu totalmente errado, né? Por água abaixo. Exatamente. E engraçado que eu também tava nessa história. Tava no plano também, deu Mas errado. é verdade, muitas vezes as nossas expectativas elas vão pro buraco, né? Mas isso faz parte do nosso dia a dia, faz parte de quem nós somos. Mas a gente precisa entender que isso vai além daquilo que a gente possa pensar. Por exemplo, tem a questão de hormônios, tem a questão do nosso contexto histórico, tem a questão de várias coisas que acontecem no nosso corpo, sabe? Nossa, de onde você tirou tudo isso? Tá ligado, né? Ei, pai tá on, pai sabe. Pai sabe das Beleza. coisas, presta atenção. Tá bom, sabe mesmo, né? Presta atenção. Ó, quando a gente cria expectativas, o nosso corpo, o nosso cérebro, ele libera um hormônio chamado dopamina. A dopamina, ela gera em nós algumas sensações de prazer, de satisfação, de bem-estar, de motivação. E também, por causa das expectativas, a gente acaba tendo sensações de ansiedade, de nervosismo, a gente fica acelerado e diversas outras coisas que acontecem quando a gente cria essas expectativas. Que isso, hein? Tá sabendo, hein? Tá ligado? Pai tá on, né, filho? Ó, e digo-lhe mais. Presta atenção. Vai. Quando a gente gera essas expectativas e elas não são correspondidas, isso causa um incômodo muito grande na gente, no nosso corpo. Entendi. É por isso, então, que as pessoas acabam se frustrando, né? É, por isso também. Mas beleza, você falou, explicou por que a expectativa tem relação com a ciência e tal, mas e o contexto histórico que você tinha falado? É simples, Rafaela, presta atenção. Tá. É só pensar. Vai. Só pensar um pouquinho, velho. Vai. É o seguinte, a gente vive numa geração que é imediatista, certo? Sim. Claro que a gente não nasceu com o celular, grudado no celular, igual a galera, sei lá, do Ultra, né? Que eles nasceram com celular, com tablet e tal. Mas também, por exemplo, a gente não precisou ficar esperando meses pra receber uma carta de alguém, tá ligado? Sim, a nossa geração já teve contato com celular, internet muito rápido. Exatamente, Rafa. E a gente sabe que isso torna a vida muito mais imediatista, né? A gente tem tudo pronto, tudo na palma da mão, né? E isso gera muito mais expectativa na gente. Então tem tudo a ver com o contexto histórico, sabe? Sim. E agora eu fico pensando assim, na Bíblia, tem alguma coisa, deve ter, com certeza, que fale sobre isso? Certeza que tem. Mas esse papo a gente vai deixar pro Arthur. Olá pessoal, é um prazer ter você aqui novamente no nosso Light Talk. E hoje nós vamos falar sobre expectativas. Quem nunca teve expectativas? Eu, por exemplo, sou uma pessoa cheia de expectativas. E eu tinha muitas expectativas quando era criança, de ir pra praia e pegar aquele dia de sol, mas quando chegava lá, a realidade era chuva, né? Chovia muito. E no começo do ano, eu comecei com aquela expectativa de que 2020 seria um ano incrível, mas parece que tudo veio a ser ao contrário, o oposto. Mas eu aprendi muitas coisas em 2020.
Eu tenho muita expectativa no time do Corinthians, né? E com certeza você deve estar dando risada pela situação que o Corinthians está hoje. Mas eu também tive muitas expectativas a respeito de relacionamento, de futuro, do seminário. Eu tinha muita expectativa com questões de mantenedores, das pessoas que iriam me ajudar ali financeiramente, expectativas com a igreja, expectativas com o meu trabalho. Trabalhei por muito tempo na Burigoto e tinha aquela expectativa de subir de cargo, né? A receber um aumento salarial. Eu sempre fui um cara que sonhava acordado. Só que todos nós temos expectativas. E isso até se transforma numa brincadeira nas redes sociais. Eu não sei se você já viu aqueles memes, né, de expectativa versus realidade. Então você tem aquela expectativa de algo maravilhoso, mas a realidade é que você está vivendo algo totalmente oposto. Então você pensa em lugares maravilhosos, uma viagem, mas quando você vai ver a sua realidade, você está jogado na sua cama, né, sonhando acordado. Então muitas pessoas querem isso, muitas pessoas elas estão vivendo um mundo de ilusão. E os jogos e filmes propagam isso, pois nós temos um universo onde as pessoas podem ser aquilo que elas querem e fazer aquilo que elas desejam fazer. Por exemplo, nós vemos aquele jogo The Sims, né? Todo mundo ali, né, constrói a sua casa e vive a vida que quiser. Então nós vemos outros filmes falando de uma realidade que é diferente da nossa, uma realidade de magia, né? Alice no País das Maravilhas, Matrix, Avatar, Mágico de Oz e tantas outras séries. Só que as nossas expectativas, elas também são alimentadas por muitas coisas. Pelas redes sociais, por exemplo, no Instagram, o Twitter, né, com frases motivacionais, fotos sensacionais, vários vídeos, e nós ficamos sonhando, planejando, desejando, e quando essas coisas não acontecem, o que então vem? As frustrações. Até parece que a palavra frustração ela está casada com a palavra expectativa. Então, frustrações com o seu time, né, do coração, né, frustrações em relação a relacionamentos, à família, ao vestibular, sabe, ao futuro, na questão emocional, profissional, o acadêmico, as posses, né? Poxa, Arthur, eu tô com tantos anos de vida, eu não tenho uma casa, eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro para viajar, eu só tenho conta para pagar, eu só tenho dívida. A viagem que eu planejei esse ano não deu certo. E aí então a gente entra em comparações, né? Comparações com o nosso irmão mais novo, que conquistou um carro ou uma casa, ou com o nosso irmão mais velho, que é bem conceituado pela família, o primo, né? O amigo, alguém que é da família e até se comparamos com os nossos inimigos, sabe? Então expectativas também em pessoas, em como elas vão nos tratar e até onde, ou até o que elas vão nos dar de presente. O que elas podem nos oferecer? Nós criamos expectativas em muitas coisas. E nós passamos a noite pensando nisso. É horas e horas rolando na cama. Sabe, a nossa mente parece que não desliga. A gente sonha acordado, nós pensamos no fantasma do futuro. Martelamos a nossa mente, né? E perdemos muito tempo pensando nessas coisas. Ah, Arthur, como seria se eu tivesse feito outra escolha? Como seria se eu, em tal situação, tivesse agido diferente? E essas são as expectativas. As expectativas são como quadros que nós pintamos no nosso futuro, só para dizer que nós temos o controle de tudo. Porém, na maioria dos casos, nós nos cansamos de ver as coisas não saindo do jeito que a gente espera. E a gente tem dificuldade em gerenciar as nossas expectativas. E por quê, Arthur? Porque a nossa mente é uma fábrica de criar expectativas. Nós precisamos lembrar de algumas verdades para então discernir essa questão de expectativas. Lembrar que o nosso coração, ele é pecaminoso. E se nós temos uma visão distorcida de quem Deus é, então o resultado vai ser a frustração. Vamos ser enganados pela ilusão do pecado. E com isso, a gente acaba naquele desânimo de vida. Sabe, então, expectativas era algo que muitas pessoas na Bíblia tinham. Sabe, o povo de Israel é um exemplo disso. Eles tinham expectativas, né, da vinda de um guerreiro, de um libertador, de alguém que solucionasse os seus problemas, sabe, um general para libertar o povo e que acabasse com a escravidão, a miséria. Mas a Bíblia vai dizer que a pessoa que veio foi um homem sem formosura nenhuma, um homem que não atraía os olhos, um homem que não tinha uma imagem perfeita, que não era aquilo que eles esperavam, ou até que eles criaram em suas mentes.
Não era alguém que esteticamente e em propósito suprisse a expectativa deles. E muitos ali se frustraram. E por conta da frustração, acabaram levando Jesus até a cruz. Porque eles não entenderam que o plano não era a salvação de uma escravidão em relação ao Estado ou a opressão do Império Romano, mas era a salvação espiritual, a transformação de coração. E no Novo Testamento você vai ver muitas outras pessoas tentando lidar com as expectativas de seus corações e buscando suprir essas expectativas pelas próprias forças. Por exemplo, a mulher do fluxo de sangue, na procura de diversos médicos e não encontrando solução para o seu problema, ela colocou expectativas nisso. Você vai ver a história da mulher samaritana, onde colocou a expectativa do seu coração ou o suprir de algo que ela desejava muito em ter muitos maridos. Ou o jovem rico que tinha uma confiança muito grande naquilo que tinha. Você vai ver nos evangelhos os pais buscando a cura por seus filhos, multidões na expectativa de terem a barriga farta, cheia, satisfeita. Mas muitos se depararam com Jesus. E por ele, ali, e por meio dele, tiveram suas expectativas transformadas. Deixaram de ser frustrados para serem pessoas centradas. E isso trouxe uma mudança em suas vidas. Trouxe alegria, trouxe propósito, sentido, força e contentamento. Sabe, então, é interessante que a gente vai olhar Salomão. Salomão foi o homem que teve tudo no seu tempo de vida. Aquilo que ele colocava os olhos e ele desejava, ele tinha, ele conquistava. Eu acho que Salomão, ele nunca teve uma frustração, sabe, uma expectativa frustrada. Em questões materiais eu estou falando. Mas no fim da vida, ele descobriu que tudo que ele teve era vaidade. Que tudo que ele viveu era passageiro. Não tinha uma consistência, sabe? Não era algo valoroso ou valioso, não lhe completava. Parecia que o quebra-cabeça da vida de Salomão estava faltando algumas peças principais. E a gente vai olhar para um texto de Provérbios, Provérbios 13, do versículo 12 ao 13, que vai dizer o seguinte: a esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o desejo concretizado é árvore de vida. Quem despreza a palavra se deixa envolver em dificuldades. Quem respeita ou quem teme o mandamento será bem sucedido. Sabe, então o que significa isso? A esperança adiada, ela deixa o coração doente, desfalece o coração. O que significa é que a expectativa que não acontece faz adoecer, entristece o nosso coração. Só que o texto vai continuar dizendo que o desejo atendido, uma oração feita segundo Deus, ela é uma árvore de vida, sabe? É uma árvore que dá fruto. Não é uma árvore seca, mas que chama a atenção de todos, pois ela está saudável, forte. E à medida que as estações elas passam, a chuva, o vento, as dificuldades vêm, ela permanece firme e ainda mais bela. Então quem tem as expectativas frustradas na vida são as pessoas que decidiram desprezar a palavra de Deus, que não ouviram a voz de Deus, que não consultaram a vontade de Deus, que não colocaram a situação que estão vivendo ou as dificuldades que estão vivendo diante de Deus, mas preferem agir como detentoras da verdade, construtoras do próprio caminho, vivem como se toda a sabedoria do mundo está sobre as suas mãos e em suas cabeças. Mas a palavra de Deus diz que aquele que despreza a palavra perecerá. Sabe, aquele que despreza a palavra deixará de viver e de desfrutar das grandes dádivas de Deus para o tempo presente. Mas aquele que teme, aquele que busca, que ama, que conhece o mandamento de Deus, esse será bem sucedido. Sabe, receberá de Deus o que ele precisa, será protegido do perigo, terá força para se livrar da tentação, terá sabedoria para centralizar e canalizar suas expectativas em Jesus. E quem tem suas expectativas centradas em si mesmo, acaba se frustrando. Mas quem tem as suas expectativas centradas em Deus, prevalecerá. Dizemos em nossas orações que damos o controle da nossa vida a Deus, mas a realidade é que tiramos a pilha deste controle. Sabe, buscamos fazer de todas as formas que as nossas expectativas aconteçam, mesmo contra a vontade de Deus. E fixamos os nossos pensamentos em coisas semelhantes. Assim, e se fosse assim? E se fosse daquele jeito? E se isso der certo? Se eu fizer desse jeito? Deus podia fazer assim. Na verdade, eu quero que Deus faça assim. Ou muitas vezes você vai dizer, Deus me disse,
quando na verdade é o seu coração iludido pela expectativa que você está criando que está te enganando. Então Deus ele não está errando ao escrever a sua história. Quando as coisas não acontecem, na verdade é porque nós é que estamos errando. Nós estamos colocando o nosso desejo acima de Deus. Nós tiramos Deus do trono do nosso coração e colocamos as nossas coisas. Então, expectativas frustradas, elas minam a nossa alegria, o nosso contentamento, tiram a nossa paciência, sabe? Tiram o nosso foco de Deus, abalam a nossa fé. Só que o problema não é criar expectativa, mas é não ter sabedoria para lidar com elas. E quando lidamos de forma errada, o resultado é solidão. Parece que nós não estamos saindo do lugar. Parece que nós entramos no modo sobrevivência, né? Fazemos as coisas para corresponder à pressão que recebemos dos nossos pais e familiares. E aí causa mais confusão e mais confusão em nossos pensamentos, mais lágrimas, sabe? Mais busca por escapes na bebida, na droga, em remédios, em sexo, sabe? E a frustração é isso. Acontece por meio de expectativas centradas nos lugares, pensamentos, pessoas e sentimentos errados. Então não espere de nada e ninguém aquilo que só Jesus pode dar. Sabe, a Bíblia vai dizer que se Deus prometeu, Ele cumpre. As expectativas do nosso coração devem estar centradas na palavra e não no que sentimos, nas nossas emoções. Sabe, as nossas ações devem estar direcionadas, né, em buscar aquilo que agrada a Deus e não pelo impulso que temos no momento que sentimos ali e acabamos nos enganando. Sabe, então as derrotas elas vêm, as frustrações elas vêm para nos ensinar e nós precisamos aprender isso. É confiar mesmo que tudo pareça que está dando errado. É pegar o exemplo de Jó, que tinha muitos motivos para permanecer frustrado, porque ele perdeu tudo, mas ele permaneceu centrado e por isso foi recompensado. E então ele disse, antes eu conhecia a Deus de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ele tinha certeza de que o Redentor se levantaria para cuidar dele. Então essa era a certeza. Você precisa criar hábitos de colocar as expectativas nas mãos de Deus, disciplinar os seus pensamentos e os seus sentimentos e fazer conhecidos a Deus através da oração. Porque a culpa da nossa frustração não é de Deus, mas é da nossa própria escolha em não obedecer a Deus. E quando colocamos a culpa em Deus, é porque nós temos uma visão errada de quem Deus é, pois Ele nunca nos frustrará, mas nos transformará para viver os seus planos, que são perfeitos. Sabe, então nós criamos expectativas religiosas, né, na igreja, nas pessoas, em Deus. Frustramos em relacionamentos. Falamos muito de namoro e casamento, mas nós não oramos sobre, não avaliamos aquilo que realmente precisamos. Sabe, por isso que erramos tanto. A gente se apaixona por uma ilusão que nós criamos em nossa mente. Nós criamos expectativas de que as pessoas elas venham suprir algo, uma carência em nós, quando elas não estão prontas para isso. Sabe, não sabemos o que queremos de verdade. E aí você idealiza aquilo que é perfeito. E quando você idealiza aquilo que é perfeito, o diabo ele é perfeito em iludir. Ele é muito bom para iludir. E aí a gente fica naquela, né? Não tem meninas na rede, não tem homens na rede. Mas isso não é uma desculpa para você deixar de confiar em Deus. E até mesmo de procurar, ou até mesmo para procurar pessoas em lugares errados. Sabe, criamos expectativas em relacionamento de julgo desigual, que a pessoa vai mudar, vai melhorar, né? Falta só apenas isso para ela ou para ele ser perfeito. Olha a história de outros, deu certo. Sabe, ela ou ele vai se converter e eu vou conseguir calar a boca de todos. Sabe, e isso acontece quando você está mais voltado a dar voz para a expectativa que te leva para o pecado do que para Deus que está querendo cuidar de você. Nós nos frustramos com o futuro, procrastinamos em tomar decisão, sabe? Somos preguiçosos em pesquisar, em buscar ajuda, conselho, deixamos tudo para a última hora. Não queremos suar a camisa para ter as nossas conquistas, queremos apenas as coisas fáceis e quando nós não conseguimos, nos frustramos. Queremos pular etapas, né, de estudo, de trabalho, das dificuldades, queremos as facilidades. Falamos muito de trabalho, de dinheiro, de futuro, mas nós não oramos e batalhamos para conquistar essas coisas. Saiba que as nossas atitudes são influenciadas por expectativas, né? E movidas por elas, nós acabamos escravos. E por isso que acabamos vivendo um ciclo de frustração, pois o nosso foco está desajustado. Precisamos ajustar o nosso foco.
Sabe, Jesus nos leva a viver o oposto disso, a confiar, a trabalhar, a ser o melhor aluno, o melhor funcionário, o melhor administrador, o melhor médico, publicitário, advogado, vendedor, professor. A Bíblia vai nos dizer que nós devemos fazer tudo para a glória de Deus, devemos fazer tudo por amor a Cristo. É procurar os melhores resultados e ter a certeza que Ele agirá e nós estaremos em paz. E as nossas expectativas estarão em um lugar de paz, porque Ele é o centro dela. Então, expectativas no lugar errado é como jogar uma semente no mar e esperar que cresça uma árvore. É impossível. Então, saiba, não é pecado planejar ou ter expectativas na vida. Erra-se o alvo quando Deus é colocado de lado. Então, deixe de viver expectativas frustradas e viva expectativas centradas em Deus. E para viver expectativas centradas em Deus, você terá que renunciar às suas vontades, seu desejo, a sua forma de ver o mundo, o seu pecado de estimação, sabe, para olhar para Deus em todos os momentos da sua vida e em todas as suas escolhas. E tenha a certeza de encontrar direção nele, conforto na palavra de Deus. A palavra de Deus vai trazer calma ao seu coração através da oração. Você vai encontrar paz nos braços de amigos verdadeiros que vão te conduzir a Cristo. Então lembre-se do Evangelho todos os dias. Cristo morreu, mas Ele não ficou no sepulcro. Ele ressuscitou. Então essa mensagem não deve ficar dentro do calabouço do nosso coração. Ela deve estar viva em nosso coração, pulsando em nossas veias, fazendo com que vivamos com a tranquilidade em meio ao caos, pois Ele sempre será o nosso Deus poderoso. Sabe, então, parece até que a palavra expectativa está casada com a palavra frustração, mas ela não está. Cristo tomou o lugar da frustração, pagou o preço do pecado, para tirar a tristeza e a lágrima do nosso rosto, para nos permitir ter paz no coração e alegria, onde a gente vai expor essa alegria em nosso sorriso. Então, quanto mais você conhecer o seu Senhor, menos expectativas falsas você terá. Quanto menos expectativas falsas, menos ações erradas, menos emoções pecaminosas. Você aprenderá dia a dia a responder às circunstâncias de forma piedosa, honrando aquele que está soberanamente no controle de todas as coisas, incluindo tudo aquilo que ocorre na sua vida. Então, o meu desafio é: faça uma lista em sua casa das suas expectativas e as que você ainda tem, né? E aquelas que foram frustradas ao longo do seu ano. E assim que você terminar essa lista, faça uma oração colocando elas todas diante de Deus. E depois avalie qual é que está alinhada com a vontade de Deus. E se você tiver dificuldade em discernir isso, eu e os líderes de pequeno grupo e os seus amigos cristãos estaremos dispostos a te ajudar, porque Cristo quer para você uma boa vida, agradável e perfeita. Então Deus não se cansa dos nossos recomeços, se de fato forem recomeços. Então tenha expectativas centradas em Deus. Então deixa eu orar por você. Pai, eu quero te louvar por isso, te agradecer e te pedir, Pai, que o Senhor esteja com os meus queridos irmãos. Que o Senhor esteja com cada jovem que está ouvindo essa mensagem e que eles então agora, Pai, repensem, recomecem, centralizem as suas expectativas no Senhor e vivam, Pai, algo extraordinário que o Senhor tem proporcionado para eles. É isso que eu peço a Ti. Desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Nossa, o programa de hoje foi muito bacana, eu achei muito legal mesmo e gostei muito disso que o Arthur falou, das nossas expectativas centradas em Deus. É verdade, eu gostei também. E se você gostou também, não esqueça de deixar o seu like e acompanhar todas as programações do Light. Isso, e siga o Light também em todas as redes sociais, Light Pix Red. Se inscreva também no canal do YouTube, porque a gente posta lá e vocês vão conseguir acompanhar tudo de pertinho, não vão perder nada. É isso aí, galera. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.